seja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, mas para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Meus irmãos e irmãs, após termos feito aí no último mês uma jornada com o Evangelho de São João, nós voltamos agora ao Evangelho de São Marcos e temos este momento, este encontro de alguns doutores da lei, mestres fariseus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos compreender aqui rapidamente o contexto. Jesus, ele dá início ao seu ministério afastado de Jerusalém. Ele dá o início do seu ministério na região da Galileia, onde ele cresceu, onde ele viveu os 30 primeiros anos da sua vida. E é por ali então que ele começa a ensinar, a pregar, a realizar os primeiros milagres, sinais, e obviamente que a notícia sobre a autoridade com que Jesus prega, os milagres e os sinais que ele realiza, começam a se espalhar por toda Jerusalém, de modo que uma comitiva de fariseus e mestres da lei sai de Jerusalém, que era a capital não só política, mas religiosa de Israel, sai para ir lá averiguar, o que está acontecendo, quem é esse rabi, vamos lá tentar descobrir isso. E eles agiam realmente assim, como se fosse um grupo de fiscais, que nem hoje em dia, quando algum tipo de fiscal vai fiscalizar comércio, essas coisas assim, geralmente vão na intenção de procurar problema, de procurar defeito, de encontrar alguma coisa a que criticar, ou no caso dos fiscais de hoje é o que multar e tirar dinheiro, Então,
eles vão e logo de início já batem o olho nessa atitude de alguns discípulos de Jesus que comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Agora, vamos entender o que significa isso, porque não se trata com toda certeza de uma falta de higiene dos discípulos. Esse lavar as mãos não está ligado à higiene física, não tem nada a ver com isso na verdade. Então a gente volta lá atrás, Antigo Testamento, especialmente o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio. Começamos pelo livro do Deuteronômio, que foi nos proclamado, lido hoje na primeira leitura, onde Deus diz ao povo: agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vou te ensinar a cumprir, para que fazendo vivas e entreis na posse da terra prometida. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Em síntese, está dizendo que, olha, eu vou dar um mandamento, uma lei, e essa lei ela serve para vos guardar, para que vocês consigam chegar à terra prometida. Aqui o Senhor está falando literalmente da terra prometida, mas vamos ampliar o nosso horizonte e compreender que, num sentido espiritual, a terra prometida é o céu, é a vida eterna. Então, Deus dá os mandamentos justamente para que nós possamos endireitar o nosso coração. O pecado, ele gera no coração humano, o pecado original, ele gera uma desordem, ele bagunça, ele tira as coisas do seu devido lugar, e a lei de Deus ela vem para colocar as coisas no seu devido lugar, e assim cheguemos a essa terra prometida, como nos disse a palavra. E o segundo ponto, o Senhor diz: olha, é preciso que vocês guardem, não tirem nem acrescentem nada disso. É aqui que vai começar o problema que ressoa lá no Evangelho, porque o Senhor deu a eles os mandamentos, e eles inicialmente, o povo, muito preocupado em pôr em prática aquilo que o Senhor tinha pedido, eles começam a criar outras pequenas regras ao redor da lei de Deus, para garantir que a lei vai ser cumprida. Então, por exemplo, a punição de um crime era 40 chibatadas. Não, nós vamos permitir só 39 para garantir que não vai passar de 40. O Shabat, o dia do descanso, o dia da celebração do Senhor, que para nós corresponde ao domingo, é um dia santo, um dia de descanso. Então, olha, para a gente garantir que ninguém vai ultrapassar, ninguém vai desrespeitar o dia de descanso, não pode fazer absolutamente nada. Então, sei lá, se o sujeito é alfaiate, nem carregar a agulha dele junto ele pode. E aí a gente viu em outros trechos do Evangelho, por exemplo, situações onde Jesus ia curar um leproso, um paralítico, e os fariseus começavam a brigar com Jesus, porque Jesus estava realizando uma cura num dia que não era permitido. E Jesus questionou: não é permitido fazer o bem porque é sábado? Afinal de contas, é o homem que pertence ao sábado, o sábado que pertence ao homem. Quem está a serviço de quem? Então, o que acontece com eles é isso: eles começam a criar regras, e isso começa a endurecer a atitude deles. E essas regras, elas acabam tomando para eles mais importância às vezes do que o próprio mandamento dado por Deus. Então, qual é a situação do Evangelho? Quem depois quiser conferir, Êxodo capítulo 30, versículo 17. Deus ordena aos sacerdotes que servem no templo que antes de oferecer os sacrifícios, e isso incluía os pães que eram oferecidos lá em sacrifício, eles deviam fazer um chamado banho ritual. Não é higiene, é banho ritual. É só vocês repararem, logo mais no ofertório, depois que o padre oferece o pão e o vinho, os coroinhas vêm com uma bacia, uma jarra, o lavábulo, e o padre lava as mãos. Isso não é por questão de higiene, não. O padre já lavou as mãos antes da missa. É uma questão ritual.
Então, o que eles fazem lá? Deus deu a lei aos sacerdotes, é uma questão ritual. Não, agora todo mundo, quando chegar da rua, antes de tomar qualquer alimento, tem que fazer esse banho ritual. Eles expandiram, criaram uma tradição. E a briga, se vocês observarem bem no Evangelho de hoje, o questionamento deles a Jesus, eles não dizem: olha, os teus discípulos não estão cumprindo os mandamentos. A todo momento eles falam: a tradição recebida dos antigos. Não se estão referindo aos mandamentos. Então eles querem questionar Jesus e os seus discípulos, não por não estarem. Obviamente Jesus não vai ensinar os seus discípulos a desrespeitar o mandamento que ele mesmo, sendo Deus, deu aos homens. Mas a questão é que eles estavam apegados a estas regras que eles mesmos tinham criado. E isso começa a gerar um processo de endurecimento do coração deles. Estão apegados ao exterior, e aquilo que é o importante, que é o interior, para o qual os mandamentos foram dados, eles vão deixando de lado. Nós poderíamos aqui enumerar quantas situações do Evangelho onde os fariseus estão endurecidos. Esse exemplo que eu dei de questionar, não permitir que uma cura seja feita, o que é melhor, curar ou deixar a pessoa sofrendo? Tantos outros momentos ali onde eles estão tão apegados àquelas regrinhas que eles criaram, que o seu coração está endurecido. Um exemplo muito fatídico disso é o Evangelho de São Mateus, acerca da certidão de divórcio, quando Jesus lá questiona essa questão de dispensar a esposa, e eles dizem: mas Moisés nos permitiu dar uma certidão de divórcio. E aí Jesus responde: pois é, Moisés nos permitiu isso, por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, mas a lei de Deus não é assim. Então nós vamos vendo como essas realidades, essas atitudes deles vão endurecendo. E aí Jesus usa um trecho do profeta Isaías para mostrar como eles estavam errados, qual era a situação deles. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós ouvimos Jesus chamar os fariseus, os mestres da lei, de hipócritas. A palavra hipócritas vem do grego hipócritas, que é máscara. Era a máscara que os atores gregos usavam no teatro. O que um ator faz no teatro ou no filme? Ele representa um personagem, ele não é aquilo, Se a gente assiste um filme e tem lá um personagem que é um vilão, uma pessoa má, não é que o ator seja mau, ele está interpretando alguém que é mau, que é um vilão. Então é um personagem, não é ele. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês fazem um personagem, vocês do lado de fora, para os outros verem, vocês fazem tudo certinho, mas dentro, no interior, as coisas estão todas fora de ordem. Jesus mesmo disse: olha, vocês são como túmulos, do lado de fora, pintadinho, bonitinho, mas dentro só tem podridão. É isso que Jesus, de uma outra maneira, está dizendo a eles, quando os chama de hipócritas. E usa essa expressão: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deixando bem claro: olha, não adianta vocês dizerem que amam a Deus, não adianta vocês externamente cumprirem ritos, se aquilo que vocês fazem e cumprem aí externamente não está produzindo um fruto interior, que é a mudança de vida, que é a conversão. E aqui então Jesus entra naquilo que é o essencial no viver a lei, no acolher o seu evangelho. Ele chama a multidão mais para perto dele, e assim, eu não sei se a gente repara isso, é como se ele dissesse: vocês já me tiraram do tempo, sai daqui, vocês estão com o coração fechado, agora vocês que ainda têm tempo de salvar, vem cá, chega mais perto. Escutai todos e compreendei: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora,
mas o que sai do seu interior, pois é dentro do coração humano que sai. E aí Jesus faz toda essa lista, né? Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Então nosso Senhor deixa muito claro, todos estes atos começam no vosso interior. Por quê? Porque é no pensamento. A tentação, ela começa por ali, né? O demônio, ele nos tenta, ou as situações, elas nos tentam, começam a nos tentar pelo pensamento. Se a gente alimenta o pensamento, aquilo pode se tornar um desejo. Se se torna um desejo, você pode começar a querer concretizar aquele desejo. Este é o caminho que o pecado faz em nós. Ele não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Inclusive, se algo exterior consegue nos levar a pecar, é porque o interior não está bem organizado, né? Não está no seu devido lugar, não está dominado, não há, portanto, numa palavra, virtude. Não conseguimos manter a virtude diante de algo que exteriormente está nos provocando, nos convidando a cometer um pecado, né? Existe uma expressão, por exemplo, você não pode dar bobeira porque é ocasião que faz o ladrão. Não é ocasião. Se o sujeito vê a possibilidade de roubar algo, antes ele concebeu isso dentro do seu interior. Não é só porque o objeto está de fácil alcance para ele roubar, não. E isso se aplica a qualquer outro pecado, né? Jesus colocou as imoralidades, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, fraudes, maldades, devassidão, calúnia, inveja, orgulho, falta de juízo. Então tudo começa dentro de nós. E Jesus alerta para isso, para que compreendamos, portanto, que a conversão também deve começar no nosso interior. Não cairmos na ideia e na tentação de que basta parecer um convertido, exteriormente falando, mas que a conversão deve começar dentro, no nosso interior. Desde o princípio, Deus quis agir assim. Por isso, lá no início eu falei para vocês, a lei, ela vem para ordenar o nosso interior, aquilo que dentro de nós está fora do seu devido lugar. E na plenitude dos tempos, quando Deus se faz homem, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem para completar esse trabalho que deveria ter começado lá atrás com a lei. Então, aqueles que são justos, né, aqueles que estão ajustados, a lei ajustou, estes estão preparados, estão abertos para receber a plenitude que é a graça dada por Cristo. Então, este é o caminho que o Senhor hoje nos convida a fazer. Compreender que as coisas precisam se reordenar de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque se for de fora, vai ser uma conversão hipócrita, vai ser uma conversão apenas para os outros ver, e não dá efeito interior. Agora, é óbvio que quando a conversão ela começa no interior, ou seja, ela começa quando eu me decido por mudar de vida, quando eu me decido por abandonar aquilo que está errado, aquela vida, aquele pecado ao qual eu me apeguei, e eu começo a mudar. Obviamente que isso também reflete no exterior, mas é apenas um reflexo, não é uma mudança de essência. A mudança de essência, ela acontece no interior, porque é uma decisão. Então, o primeiro ponto é justamente esse, a decisão. Eu decido, eu quero reordenar dentro do meu interior aquilo que está fora, aquilo que não está conforme a vontade de Deus. E decidindo, então, eu vou começar a tomar as medidas. Só que todas elas são tomadas de decisão que começam no interior. Eu preciso, por exemplo, me decidir. Não vou mais estar com tal pessoa, não vou mais ir a tal lugar, não vou mais fazer tal coisa. Eu vou me decidindo.
para que quando houver a ocasião do pecado, eu me decidi, eu não vou mais por esse caminho. E no segundo ponto, justamente também partindo do interior, a realidade de como nós enfrentamos a tentação, porque a tentação também começa no interior, também é aquele convite que vem através de um pensamento, às vezes despertado por algo que vimos e ouvimos, mas que começa no nosso interior. E quem está decidido a não mais cair nesse ou naquele pecado, não dá assunto, não dá diálogo. Talvez um dos fatores que com mais recorrência nos levam a pecar gravemente contra Deus é porque nós achamos que é possível dialogar com o pecado. Não, aí nós começamos a argumentar, e no argumento nós começamos a nos convencer de que talvez não há problema, porque isso, porque aquilo, e nós vamos argumentando e vamos ali na verdade mentindo para nós mesmos, vamos ludibriando a nossa consciência. Mas por causa disso daqui, nessa situação, naquela, mas por tal coisa, por isso pode, aqui, não vai fazer tão mal. A gente começa a negociar, a tentação nos engole, e aí nós acabamos de fato levando a cabo e cometendo aquele ou aqueles pecados. Mas se repararmos bem, como dizia, tudo começa e tudo está centralizado no nosso interior. Então precisa ser uma decisão que tomemos com firmeza, com clareza, sem espaço para negociar com o convite do inimigo, com a tentação externa. É preciso, como disse Santiago na segunda leitura, que nós recebamos humildemente a palavra que em nós foi implantada, para que ela possa ser capaz de salvar as nossas almas. Receber esta palavra que inicialmente foi dada na lei, mas esta palavra que se tornou carne, esta palavra que se fez homem, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus, e o verbo se fez carne. Deus se fez homem, Deus assumiu a nossa natureza, Deus veio ter um coração como o nosso, de carne, para estar próximo, para estar junto, talvez numa imagem para nos ajudar, para nos pegar pela mão e nos conduzir para o nosso interior e nos ajudar neste caminho, nesta viagem, para que tenhamos coragem de enfrentar muitas vezes estes fantasmas ou estes monstros que nós criamos e alimentamos dentro de nós e que vão nos devorando sem que nos demos conta. O Senhor vem para isso. Agora entra a nossa parte. O Senhor está com a mão estendida. Agora estendamos a nossa mão, demos a nossa mão a Ele e o convidemos. Senhor, vamos entrar, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos pôr o que e quem precisa ser posto para fora e vamos colocar a casa em ordem. É óbvio, não sejamos ingênuos, que esta é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, é uma tarefa dolorida, porque mexeremos em muitas coisas que nós mesmos fomos alimentando com o tempo e dando um tom de normalidade, que estava tudo bem, que é assim mesmo. Só que nós vamos vendo que nosso Senhor vai mostrando que não é isso. E aí começa o processo do desapego, o processo da mudança, o processo de aquilo que o próprio Jesus disse no Evangelho: se alguém quiser me seguir, renuncie. Uma outra palavra usada é negue-se a si mesmo. Começa por você realmente negar: eu não sou isso, eu tive essas escolhas, mas eu não sou isso. Só que negar aquilo que você talvez
tantas vezes argumentou, buscou e construiu, não é uma tarefa fácil. Porque você sente que você está perdendo. Você sente que você precisa admitir: todo este tempo eu estava errado. E agora eu tenho que admitir, né? E aí o orgulho começa a cutucar. Você vai admitir que você estava errado, é? É isso mesmo? Mas e isso, mas e aquilo, mas e aquele outro, e esta vantagem, aquela vantagem, tudo isso a gente vai ter que deixar no seu devido lugar. Mas é assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor age. Então, meus irmãos e irmãs, vamos hoje nos colocar diante do Senhor, que, como no Evangelho, né, vamos aplicar a nós essa palavra. Jesus chamou a multidão para perto de si. Jesus hoje nos chama para perto dele. Nos chama para nos conceder essa palavra que ele nos concedeu, mas nos chama também para nos tomar pela mão, e nos tomando pela mão, nos levar por esta peregrinação, por este caminho, por dentro do nosso próprio íntimo, para que ali as coisas possam ser devidamente ordenadas, devidamente colocadas no seu devido lugar, e como disse Santiago, esta palavra dada por ele possa fazer aquilo que veio para fazer, possa dar frutos, e o fruto será a salvação de nossas almas.